A gente tem que fazer o trabalho de geografia, né? A gente ficou jogando o dia inteiro. Ah, verdade, né? É verdade. Larga esse controle, moleque. Então a gente vai ter que ir lá agora? Vamos? É isso aí, cara. Pausa. Vamos lá, que esse negócio é importante, não sei como é que é. Ah, da hora, vai. Aí, porque hoje a gente tem que fazer muito trabalho, temos que editar esse trabalho aqui da pessoa de geografia, Catarina tira 6. A gente vai tirar 6, Se mano. Deus quiser, vamos lá, aí. O trabalho ficou bom, leva o celular. Sem dar luz pra ninguém cair, porque esse aqui não você já viu, né? Vai ver. Pô, velho, agora os caras... Mó trabalho pra fazer isso aqui. Vamos ver como é que ficou agora, Vamos ver, né? né? Porque vai deixar cair no chão, velho. Acho É, que ver não como é que vai. ficou agora, né? Eu devo ter que levar dentro, eu acho. A história de São Caetano do Sul pode ser dividida em alguns principais momentos. O primeiro deles é o subúrbio. O subúrbio pode ser resumido como o encontro da área urbana com a área rural, ou seja, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram aqui no final do século XIX, não havia muita coisa, teriam que começar tudo do zero. Nestes tempos, a função de São Caetano era quase que totalmente abastecer São Paulo com alimentos em geral, tijolos, telhas, etc. Foi um período muito difícil, muitos italianos voltaram para a Itália ou migraram para outros lugares, mas mesmo assim, algumas famílias permaneceram, criando uma grande sociabilidade entre elas. O primeiro casamento na cidade foi de Celeste Dinardi e Lorenzina Gava. Ocorreu no lugar onde hoje é o Museu Histórico Municipal. Já a estação ferroviária foi construída no lote de Luigi Baraldi. Depois de estabelecido um núcleo, criou-se também o centro urbano, próximo da atual Matriz Velha. Em resumo, este período se caracterizou por São Caetano sendo subúrbio e periferia de São Paulo, onde as famílias sobreviviam porque ajudavam umas às outras. O segundo momento foi a industrialização do ABC. Alguns fatores como terra barata, extensão territorial suficiente e mão de obra semi-qualificada atraíram algumas indústrias para a região. Essas indústrias começaram a dar nova cara para São Caetano, por exemplo a General Motors, que foi considerada uma das melhores oficinas do gênero e existe até hoje. Outro bom exemplo foi o IRFM, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, porém não acabou tão bem. Na época as indústrias, principalmente a Matarazzo, eram sinônimo de avanço. Ninguém nunca poderia imaginar que um dia essa indústria ficaria da forma como está hoje. São Caetano se relacionava mais do que nunca com São Paulo, fornecendo-lhe mais e mais produtos. Por exemplo, foi organizado pela Fábrica de Tecidos Matarazzo um grande evento de moda em São Paulo em 1860. Enquanto algumas áreas da cidade já tinham se urbanizado completamente, outras ainda eram totalmente rurais ou em transição. Dos trabalhadores da indústria, a maioria tinha gosto pelo trabalho. Fidelidade, honra e trabalho eram os conceitos em que suas vidas se baseavam na época. Neste período foram atraídas pessoas de muitas regiões, porém os italianos se julgavam diferentes de todos, criando assim o ideal de italianidade. Isso nada mais foi do que uma forma de proteger seu poder na região. Foi até feita uma placa em homenagem aos primeiros imigrantes, na atual Matriz Velha. Com tudo isso, São Caetano passou a ter uma autonomia política, reforçando ainda mais sua autoimagem e suposta diferenciação de outras cidades. Até hoje, consta no centro o Marco Zero da cidade, assim como o monumento Livro Aberto, em homenagem aos autonomistas. O terceiro momento, chamado de a desfabricação da fábrica, foi um período em que alguns fatores causavam prejuízo para as indústrias, por exemplo, os altos impostos, o alto custo da produção e muitas greves na região. Então, muitas indústrias fecharam suas portas, acabando assim com todo aquele momento incentivado pela ideia de progresso. Assim, a cidade perdeu sua principal fonte de dinheiro e muitas pessoas foram para outras regiões. Assim se deu início o quarto momento, a mercantilização da cidade. A cidade passou a revalorizar algumas áreas com o objetivo de atrair população de alta renda. Deste modo, a cidade foi de certa forma vendida e consumida, ao invés de vivida. Muitas construções de alto padrão foram feitas, mas principalmente condomínios fechados, que faziam com que os mais ricos se separassem de pessoas de outras classes sociais. A Sol Bloco, por exemplo, uma das grandes empresas de urbanismo, realizou várias construções na cidade para classes A e B.
Somado aos investimentos nas áreas tecnológicas, esses fatores contribuíram para que se criasse uma cidade ideal, porém essa não é vivida por todos os moradores. Sim, vai ele. Agora já era. Agora por culpa dele, o vídeo parou no meio, Parou no meio, e agora- a gente perdeu todo o resto. Agora só quem sabe é o André. A gente pegou tudo do Google, Pô, agora... a gente vai ter que fazer um. agora vamos falar com o André, né? Vamos ver como é que era. Fazer- Então, o vídeo ficou pela metade, porque a hora que o Ivan deixou o celular cair, daí ficou a memória. Temos só o começo do vídeo. A gente só tem metade do vídeo e você vai ter que explicar pra gente, porque você é o único que sabe. A gente pegou tudo do Google. Isso. Pode explicar pra baixo? Eu posso. O processo de organização ocorreu em 1850, a partir daí. O município, antes, era como se fosse uma grande fazenda, que pertencia à Ordem de São Bento, religioso lá e etc. O que São Caetano fazia? Ele fornecia o alimento a São Paulo. E depois, quando veio essa Ordem de São Bento, começou tipo, a ter uma pequena cerâmica, começava a produzir. Então, São Caetano na época só ia pra E São Paulo, pra somente São isso. Paulo, só pra isso? Sim. Aí depois com a chegada da indústria, o município em si começou a ter um aspecto assim, de ter uma cidade. Começou tipo, a ter rua, mesmo sendo de barro, tendo instituições financeiras, uma maior concentração de pessoas do que quando era em rua. E começou a ter essa transformação do ambiente rural para o ambiente urbano. E a relação das pessoas começou tipo assim, a ficar mais distante da natureza a partir de que o agricultor que trabalhava na terra começa a trabalhar na indústria, tipo na Matarazzo, na cerâmica São Caetano, Deixa eu falar uma etc. Vinha muita gente de fora do Brasil? Sim, a maioria de todos foram os italianos. Por isso que a grande influência da cultura italiana. Mas tem alemães, ucranianos... Depois e de um outros certo tempo nacionalidades. começou a vir gente de outras regiões pra cá também, né? Sim. Pra trabalhar nas indústrias e tal. Sim. Certo? Uma das maiores indústrias que ficou conhecida foi as fábricas Matarazzo, que produzia soda cáustica. Por isso que hoje no terreno da Matarazzo não se construir por conta que a só por conta que a armazenação dos produtos químicos não foi muito bem feita. Assim, É por isso que quando a gente foi Era era por isso, né? Debaixo do solo quer dizer que tem. Está contaminado o solo. Pode haver algum problema ou outro? Pode, mas não se sabe ao certo. Como que era mais ou menos antigamente essas indústrias? Como era visto? A indústria antigamente era sinônimo do progresso. Por conta que, tipo, o campo, o que você produz? Produz alimento, certo? Mas se você só vive de alimento, não, você tem que ter roupa, você tem que ter sapato, algum meio de locomoção. E a agricultura faz isso? Não. Aí que entra a parte da indústria. Por isso que quando você for perguntar para algum avô, ou até mesmo um pai, você pergunta assim, qual que é o sinônimo de progresso? Ele vai falar uma chaminé. Por isso que a indústria é vista como sinônimo de progresso. Então naquele organização. tempo, educação ambiental nem existia, né? Não. Naquele tempo eles não pensavam que poluir estaria estragando. O ambiente, não, eles não pensavam. Por Eles isso só que tá pensavam assim em- desse jeito, né? Em fazer chaminé, em queimar o solo. Construir e produzir cada vez mais e mais. Por isso que São Caetano tá praticamente totalmente urbanizado, né? Não tem mais verde aqui Sim. praticamente. Eu lembro também que a gente tinha passado pelo viaduto dos autonomistas. E eu lembro que tinha alguma coisa de mas não lembro o que. Você lembra? O movimento dos comunistas nada mais foi que a emancipação do pessoal de São Caetano referente a Santo André. Como assim emancipação? A independência de São Caetano. A gente produzia e os impostos não iam para a própria região aqui de São Caetano. Ia para Santo André e depois redistribuía. Ou seja, o que a gente dava para eles era muito menor Então do que era o parte de Santo André? Hum? Então São Caetano era uma parte de Santo André? Sim, era. Tem certeza? Sim. Tá, e depois disso? O movimento de emancipação dos autonomistas ocorreu em dois momentos, 1928 e o segundo foi na década de 40. No primeiro movimento, que foi de 28, o Armando de Arruda Pereira ele fundou o São Caetano Jornal, em que ele
chamava a população a votar em determinados políticos que tinham esse projeto assim de emancipar São Caetano. Logo se tornaria, mas não obteve muito sucesso. A partir daí, a ideia assim, de ter a emancipação ficou quieta. Só voltou na década de 40. Na década de 40, com o Jornal de São Caetano, ele voltou a pedir para a população, em que obteve mais de 5.000 assinaturas, pedindo à Assembleia que fizesse um plebiscito para que pudesse assim, saber se queria ter a emancipação ou não. O que aconteceu a emancipação, e assim São Caetano se tornou assim, um novo município. Em homenagem a esses autonomistas, além do viaduto, temos um monumento em que grava os nomes tipo assim, dos pioneiros desse movimento, que se localiza hoje lá na Praça do Arco Verde, em frente à Igreja Sagrada Família, lá perto da Goiás, no centro. O que vocês acham de São Caetano? É uma boa cidade para se viver, apesar de ser muito caro. Tem muitos impostos, apesar de que tem uma boa educação no geral, tem suas vantagens. Tem suas vantagens também. São Caetano, vários pontos, tem várias áreas verdes, tem parques, praças. São Caetano é uma cidade que eu gosto e não pretendo mudar. É bem construída, bem urbanizada. Tem uma boa segurança. Apesar do trânsito. Tem um trânsito ruim, mas qualquer lugar tem. São Paulo também. São Paulo tem mesmo. Também Santo pela André. alta densidade demográfica. É muito pequeno, é 15 km quadrados. E ainda por cima não tem mais pra onde ir, só tem pra cima. Só pra cima. Não tem mais pra onde se expandir. Mas a saúde comparada com as cidades vizinhas aqui do ABC, é muito boa. E é que agora tá passando por uma leve crise, né? Por causa do novo prefeito, tudo mais. Mas isso vai se ajustar com o tempo. I say he's so sweet, think I wanna the rapper. So I let it shawty say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. Shawty say I'm like a lollipop.